Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos conversar sobre o vírus da varíola. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse o like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro desse canal. Fazendo isso, você tanto valoriza o meu trabalho quanto me incentiva a estar sempre postando conteúdo de qualidade sobre matérias que se aprendem no ensino superior. Esse vírus faz parte da família Poxviridae, que compreende então o vírus da varíola, um dos mais virulentos conhecidos, e o vírus do molusco contagioso, que é um vírus que causa diversas lesões cutâneas, principalmente em crianças. Esses são os vírus que conseguem infectar os humanos, mas a família Poxviridae compreende também vírus que causam infecções em animais. Um deles é a varíola bovina, que foi utilizada para o desenvolvimento da vacina. Estes são os maiores vírus conhecidos capazes de infectar os seres humanos. Possuem cerca de 250 a 300 nanômetros de diâmetro e eles são capazes, o vírus da varíola, de sair da célula de duas formas distintas. Tanto por exocitose, e eles irão então conter, esses vírus que saem por exocitose, um envelope, e eles podem sair também por lise celular, e aí não terão um envelope. Os que saem com o envelope são os responsáveis pela disseminação do vírus dentro do indivíduo. E os que saem através da lise celular sem envelope são os responsáveis pela disseminação entre os indivíduos, de pessoa a pessoa. Eles possuem uma forma oval, logo eles são da simetria complexa. Eles pertencem também à primeira classe de Baltimore, porque eles possuem um DNA a duplo filamento. Estes vírus replicam seu material genético no citoplasma da célula, diferentemente do núcleo, como fazem os outros vírus da primeira classe de Baltimore. Para conseguir replicar seu material genético no citoplasma, ele deve codificar a sua própria DNA polimerase viral. E ele também possui uma RNA polimerase viral, mas essa RNA polimerase viral já estava presente no vírus no momento da infecção. Assim, essa RNA polimerase viral age e consegue codificar um RNA, que possui a informação para produzir uma DNA polimerase viral. No ribossoma, ocorre a produção, então, desta enzima, DNA polimerase viral. Mais especificadamente, eles se replicam dentro do retículo endoplasmático da célula. E eles fazem isso depois de alterá-lo. Essas alterações que eles realizam no retículo endoplasmático formam as replication factories, que podem ser observadas em um exame histológico no retículo endoplasmático. A varíola pode ser distinguida em duas cepas virais diferentes, a major e a minor. A major, por sua vez, pode ser distinguida ainda em outras 5 manifestações clínicas diferentes. A principal dessas manifestações clínicas é a ordinária, conhecida como varíola ordinária. É responsável por 90% de todos os casos de varíola e, desses casos de varíola ordinária, porta a morte de 30% desses indivíduos contaminados. Geralmente, o vírus se associa primeiramente aos macrófagos das vias respiratórias superiores, na transmissão de pessoa a pessoa, e desses macrófagos isso facilita uma viremia, que no caso da varíola será assintomática e irá durar por cerca de 2 semanas. Após essas 2 semanas da infecção inicial, o indivíduo pode apresentar uma síndrome semelhante a uma influenza, com febre, mialgia, dor de cabeça, náusea e vômito. É apenas após o aparecimento dos sintomas, ou seja, da síndrome semelhante a uma influenza, que o indivíduo também se torna contagioso. Bem, depois de alguns dias desses primeiros sintomas, se nota um rash cutâneo, tanto no rosto, quanto no nariz e nas mãos. Nesses locais, com o tempo, vão se formando vesículas, que vão se enchendo de líquido, e depois, no final, elas enchem de pus, ou seja, elas se tornam pústulas. Durante esse período do aparecimento das vesículas e das pústulas, se nota um desaparecimento da febre. O indivíduo é contagioso, muito contagioso, através do líquido que sai dessas vesículas, dessas pústulas, e ele também é contagioso através dos seus fluidos corporais. Após cerca de 2 semanas da formação dessas pústulas, elas começam a secar e formar crostas. Estas crostas também são altamente infecciosas. É apenas após a formação de cicatrizes no local dessas crostas, que após essas crostas caírem e formarem cicatrizes, que o indivíduo não irá mais transmitir o vírus através das feridas. Existe também a varíola modificada, com sintomas menos intensos, e nesses casos os indivíduos se curam
mais rapidamente. Por outro lado, existe a varíola hemorrágica, com uma evolução dos sintomas muito intensa. E os indivíduos aqui geralmente costumam morrer antes até da formação de vesículas. Para fechar as 5 manifestações clínicas da varíola major, nós temos a varíola plana. Nesses casos, as vesículas não evoluem para as pústulas. E nós temos também a varíola sem erupção, frequente em indivíduos já vacinados. E nesse caso, a única coisa que pode se observar nos indivíduos infectados pela varíola sem erupção, com sintomas sem erupção, é uma síndrome semelhante a uma influenza, sem ser transmissível e sem também a formação de vesículas. E temos a cepa da varíola minor. Aqui, os sintomas que se apresentam são muito menos intensos, a cura que se observa é muito mais rápida e a mortalidade é muito mais baixa. Na varíola, as vesículas e pústulas se concentram no rosto e nos braços e nas pernas, e em menor quantidade no tronco. E essa disposição das vesículas serve para diferenciar os sintomas de uma catapora, pois na catapora as vesículas se concentram no rosto e nos troncos e em menor quantidade nos membros, ou seja, nos braços e nas pernas. Este vírus possui diversos mecanismos para escapar da ação do sistema imunitário. Um deles, por exemplo, é interferir com a produção de RNA duplo filamento, que seria produzido como uma consequência metabólica secundária da síntese de material genético da varíola. Bem, o que acontece é que ele interfere, ele dificulta o reconhecimento dos sensores celulares que iriam reconhecer um RNA duplo filamento e assim estimular a ação do nosso sistema imunitário. Ele também consegue incentivar a ação da quinase PKR, que a gente já viu que essa quinase PKR, quando estimulada, interfere com os fatores de início de tradução eucariótica e assim diminui a tradução das células eucarióticas. Ele faz isso para diminuir a produção de interferão. E para interferir com a ação da proteína interferão, ele cria proteínas solúveis que servem como receptores desse interferão e assim vai inibir a ação desta molécula, que é o interferão. A varíola é um vírus que afeta a humanidade há muito tempo e ao longo da história humana foi desenvolvido alguns métodos para tentar se controlar então a varíola em uma sociedade. O principal desses métodos foi a exposição voluntária de indivíduos saudáveis a indivíduos que possuíam formas leves da varíola. Essa exposição podia ser ou através da inalação de material como vesículas e as pústulas dos indivíduos já contaminados, ou através da inoculação desses materiais na pele dos indivíduos. Em 97% dos casos, aquilo que se observava era, sim, o desenvolvimento de uma imunidade contra a varíola e, no máximo, formação de vesículas na zona onde esse material orgânico foi inoculado. Porém, em 3% dos casos, aquilo que se observava era a manifestação da varíola ordinária, com todas as suas problemáticas, vesículas, pústulas e 30% de morte. Para o desenvolvimento da vacina, que conseguiu erradicar o vírus da varíola, começou que se observou que mulheres que ordenhavam vacas, ao serem inoculadas com este material orgânico de indivíduos já infectados com casos leves de varíola, não desenvolviam nem mesmo vesículas ao redor da zona onde o vírus foi inoculado. Depois de estudo, se notou que essas mulheres já tinham sido expostas ao vírus da varíola bovina por causa do seu contato com esses animais, dessa espécie. Então, elas já tinham adquirido imunidade e não apresentavam sintomas, pois o corpo combatia rapidamente esse vírus após a sua exposição. O vírus da varíola bovina também era conhecido como vírus da varíola vatino. E graças ao vírus vatino que se desenvolveu a vacina. Foi então esse vírus que batizou este procedimento. Apenas uma vacina sozinha não garante a erradicação de nenhum vírus. Junto com a vacinação, se desenvolveu também políticas de saúde pública, como, por exemplo, multas para quem não se vacinasse. Outros fatores que favoreceram a erradicação desse vírus foi
a ausência de hóspedes não humanas para o vírus da varíola humana e também que o indivíduo só se tornava infeccioso a outras pessoas quando este já manifestava os sintomas. Ou seja, era mais fácil para um se isolar da sociedade e assim não passar a infecção para frente. E além disso, os sintomas que é causado no vírus da varíola é muito característico, você sabe, as vesículas, as pústulas no rosto, nos membros, é bem característico, então facilita o isolamento de indivíduos infectados. Essa foi a primeira vacina da história humana. E junto com o nascimento da primeira vacina, nasceu os grupos que rejeitam as vacinas. Podemos ver na imagem que uma das teses defendidas pelos pensadores que negam a ação das vacinas é que como a vacina deriva de um vírus animal, a varíola bovina, o vírus vatino, as pessoas que fossem vacinadas com este vírus animal iriam sofrer um processo de transformismo animal ou iriam expelir de suas feridas outros animais. Como hoje em dia esse já é um vírus erradicado, não se realiza mais a vacinação em massa. E, tendo em consideração que as pessoas estão expostas a uma infecção desse vírus por não estarem vacinadas, e que hoje em dia, com as técnicas de biologia molecular, é muito fácil ressintetizar o material genético viral do vírus da varíola, existe uma constante tensão que o vírus da varíola volte, causando infecções em massa da humanidade. E lembrando, o caso clínico da varíola ordinária, que causa 90% dos casos, resulta em 30% de morte. Bem, se tem uma tensão principalmente com o uso desse vírus para fim de bioterrorismo. E foi por isso que mesmo após a erradicação do vírus da varíola, que se desenvolveu vírus antivaríola. O principal deles é o Tecovirimat. Esse Tecovirimat inibe uma proteína que causa a união da partícula viral final no momento que essa deveria deixar a célula, contendo assim a infecção e a propagação desse vírus. Mas é possível também utilizar o Cidofovir, muito utilizado também contra o citomegalovírus. É isso aí, galera. Essa foi a aulinha de varíola. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de dar aquele like no vídeo, se inscrever no canal, que o YouTube me fala que 60%, 70%. Quem visualiza meus vídeos não é inscrito no canal, se inscreve no meu canal. Considere-se também se tornar membro do meu canal para facilitar a minha vida. E é isso, nunca se esqueça, esse canal vai falar tudo sobre medicina, hein? Fui!